Em segundo lugar, desaparece também a distinção homem-natureza. A essência humana da natureza e a essência natural do homem identificam-se na natureza como produção ou indústria, isto é, afinal, na vida genética do homem. A indústria deixa assim de ser entendida numa relação extrínseca de utilidade para o ser na sua identidade fundamental com a natureza como produção do homem e pelo homem. Quando Jorge Bataille fala de despesas ou consumos suntuários não produtivos relativamente à energia da natureza, trata-se de despesas ou consumos que não se inscrevem na esfera supostamente independente da produção humana enquanto determinada pelo útil. Trata-se daquilo que chamamos produção de consumo, conforme a noção de despesa e a parte maldita de Minuit, né? Sobre da natureza, a produção e a vida genérica, segundo Marx, conferiu os comentários de Gerard Granel, na Antologia Marxista de 1844, e a questão de la culture, que não sei o que é, endurance de la pensée, né? Endurecimento do pensamento, ou da duração do pensamento, né? Não o homem como o rei da criação, mas aquele que é tocado pela vida profunda de todas as formas e gêneros. O encarregado das estrelas é até dos animais, que não para de ligar máquinas, órgãos a máquinas de energia, uma árvore no corpo, um seio na boca, o sol no cu, o eterno encarregado das máquinas do universo. É o segundo sentido de processo. Homem e natureza não são dois termos distintos, um em face do outro, ainda que tomados numa relação de causação, de compreensão, de expressão, causa e efeito, sujeito-objeto, mas uma só e mesma realidade essencial, a do produtor e do produto. A produção como processo não cabe nas categorias ideais e forma um ciclo cujo princípio imanente é o desejo. É por isso que a produção desejante é a categoria efetiva de uma psiquiatria materialista que entende e trata o esquizo como homo natura, com uma condição, no entanto, que constitui o terceiro sentido de processo. Este não deve ser tomado como um fim, nem deve ser confundido com a sua própria continuação até o infinito. O fim do processo, a sua continuação até o infinito, que é precisamente a mesma coisa que a sua paralisação bruta e prematura, é a causa do esquizofrênico artificial, tal como vemos no hospital. Farrapo autístico produzido como entidade. Lawrence diz do amor: num processo fizemos um fim. O fim de todos os processos não é a sua continuação até o infinito, mas a sua efetivação. O processo deve tender para a sua conclusão, não para uma horrível intensificação, para uma extremidade onde o corpo e a alma acabam por perecer. Isso está em D.H. Lawrence, né? La Verge Daron, é a tradução francesa do Gallimard. A esquizofrenia é como o amor. Não existe nenhuma especificidade ou entidade esquizofrênica. A esquizofrenia é o universo das máquinas desejantes, produtoras e reprodutoras, a universal produção primária como realidade essencial do homem e da natureza. As máquinas desejantes são máquinas binárias, de regra binária, ao regime associativo. Uma máquina está sempre ligada à outra. A síntese produtiva, a produção de produção, tem uma forma conectiva e depois que há sempre uma máquina produtora de um fluxo e uma outra que se lhe une, realizando um corte, uma extração de fluxos, o seio, a boca. E como a primeira, por sua vez, está ligada à outra relativamente à qual se comporta como corte ou extração, a série binária é linear em todas as direções. O desejo faz constantemente a ligação de fluxos contínuos e de objetos parciais essencialmente fragmentários e fragmentados. O desejo faz correr, corre e corta. Amo tudo que corre, mesmo o fluxo menstrual que arrasta os óvulos não fecundados, diz Miller no seu Cântico do Desejo. Henry Miller, Trópico de Câncer, capítulo 13. E as minhas entranhas espalham-se num imenso fluxo esquizofrênico e evacuar que me põe fácil absoluto. Os caras são muito doidos, né? Bolsa das águas e cálculo dos rins, fluxo de cabelo, fluxo de saliva, fluxo de esperma, de merda ou de mijo, né? O golden shower, né? Chuva de prata, tem também chuva de bronze, né? Chuva. Que são produzidos por objetos parciais, sempre cortados por outros objetos parciais que, por sua vez, produzem outros fluxos, que são ainda recortados por outros objetos parciais. Qualquer objeto supõe a continuidade de um fluxo, e qualquer fluxo a fragmentação de um objeto.
Não há dúvida de que cada máquina-órgão interpreta o mundo inteiro a partir de seu próprio fluxo. A partir da energia que dela flui, o olho interpreta tudo em termos de ver, o falar, o ouvir, o cagar, o foder, mas há sempre uma conexão que se estabelece com outra máquina, numa transversal onde a primeira corta o fluxo da outra, ou vê o seu fluxo cortado. A ligação da síntese conectiva objeto parcial fluxo tem, portanto, uma outra forma, a do produto produzir. O produzir está sempre inserido no produto, é por esta razão que a produção desejante é a produção de produção, tal como qualquer máquina é máquina de máquina. Vixe, Maria. Cara, esses Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, nossa senhora, são os caras fodas. Deus me livre. Nós não nos podemos contentar com a categoria idealista da expressão. Não podemos nem devemos pensar em descrever o objeto esquizofrênico sem o ligar ao processo de produção. Os Carrières de l'Art Brut são a demonstração viva do que acabamos de dizer e negam ao mesmo tempo que haja uma entidade esquizofrênica. O Henri Michaud, quando descreve uma mesa esquizofrênica em função do processo de produção que é o do desejo, uma vez que tivéssemos reparado nela, ela continuava a ocupar-nos o espírito. E continuava até, nem sei bem o que, talvez a sua própria tarefa. Caramba. O que impressionava era que, não sendo simples, também não era realmente complexa, improvisada ou intencionalmente complexa, nem tinha um plano complicado, ou antes dessimplificava-se à medida que era trabalhada. Tal como estava, era uma mesa feita de bocados, como são feitos alguns desenhos de esquizofrênicos, e se parecia acabada, era só na medida em que já não havia maneira de lhe acrescentar mais nada, mesa que se tinha transformado cada vez mais no amontoado e cada vez menos numa mesa, e não servia para nada do que se possa esperar de uma mesa. Pesada e embaraçante, só a custo podia ser transportada. Não se sabia como pegar-lhe, nem mental nem manualmente. O tampo, a parte útil da mesa, progressivamente reduzido, desaparecia e destoava de tal modo o resto da incômoda construção que se deixava de pensar no conjunto como sendo uma mesa, para se pensar num móvel à parte, num instrumento desconhecido de que se não conhecia a utilidade. Mesa desumanizada, incômoda, que não era nem burguesa, nem rústica, nem do campo, nem de cozinha, nem de trabalho, que não prestava para nada, não se defendia, que se recusava a qualquer serviço e a comunicação. Havia nela algo de aterrado ou de petrificado, podia levar a pensar num motor parado. Henri Michaud, as grandes épreuves do espírito, né? O esquizofrênico é o produtor universal. Não se pode distinguir o produzir e o seu produto, ou pelo menos o objeto produzido leva o seu aqui para um novo produzir. A mesa continua a sua própria tarefa, o tampo é comido pela construção, a não terminação da mesa é o imperativo da produção. Quando Lévi-Strauss define o bricolage, propõe um conjunto de caracteres estritamente ligados, a posse de um estoque ou de um código múltiplo, heteróclito, e todavia limitada a capacidade de introduzir os fragmentos em fragmentações sempre novas, onde deriva uma indiferença do produzir e do produto, do conjunto instrumental e do conjunto a realizar. Claude Lévi-Strauss no Pensamento Selvagem. Né? A satisfação do bricolé, quando consegue ligar qualquer coisa à corrente elétrica, quando consegue desviar uma conduta de água, não poderia ser explicada pelo jogo papá-mamã, nem pelo prazer de transgressão. A regra de produzir sempre o produzir, de inserir o produzir o produto, é a característica das máquinas desejantes ou da produção primária, produção de produção. Um quadro de Richard Lindner, Boy with Machine, apresenta uma criança enorme e túrgida fazendo funcionar uma de suas pequenas máquinas desejantes sob uma enorme máquina social técnica, porque, como veremos, isso acontece já na criança. O antiédipo, as máquinas desejantes do Gilles Deleuze e Félix Guattari, né? Puta que pariu. Graças a Deus terminei essa leitura. Quem aguenta esses cabos? Ninguém. Hasta la vista, beijos, até a próxima.